Olá pessoal, olá a todos aqueles que buscam o conhecimento, buscam entender aí o que as escrituras dizem. Vamos mais uma vez comentarmos um pouco sobre as profecias, sobre o Novo Testamento, como falamos, mas desde já quero agradecer aos inscritos, agradecer àqueles que deixaram o joinha, aqueles que estão passando a primeira vez, peço que se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho das notificações e procure ver os vídeos anteriores. Estamos aí entrando numa empreitada para poder falar sobre as profecias dos evangelhos, as profecias do Novo Testamento, se era verdade, não é verdade. E hoje nós vamos falar, dando prosseguimento a Mateus no capítulo 1, nós vamos falar aquilo que o anjo falou para José, né? Quando José achou a sua esposa grávida, o que o anjo disse para ele? Qual é a profecia que ele usou? Vamos analisar? Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim: Enquanto ponderavas nestas coisas, né, José, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, José chega de viagem, encontra Maria grávida, e ele ainda não tinha coabitado com Maria. Para não fazer escândalo, ele procura simplesmente deixá-la secretamente. A lei mandaria apedrejar, mas ele por algum motivo procura deixá-la secretamente, aquilo perturbando a sua mente. Quando ele deita para dormir, o anjo aparece em sonho e diz a ele que era para ele não temer, porque o que estava concebido lá no ventre da futura esposa dele era fruto do Espírito. E o interessante é que o anjo diz assim, que ela dará à luz a um filho e porás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Interessante que o anjo não fala para José que ele salvaria o mundo do pecado. O anjo não fala para José que ele seria o libertador do mundo, mas simplesmente diz que salvaria o povo de José dos pecados deles. E ele cita uma profecia, a profecia de Isaías no capítulo 7, versículo 14. Vamos dar uma olhada nessa profecia, vamos ver o que essa profecia fala. Em contexto, essa profecia ela diz o seguinte, esse capítulo 7, o rei Acais, rei de Judá, ele estava muito preocupado porque o rei da Síria e o rei de Israel, eles se reuniram para poder ir contra o rei de Judá. E aquilo perturbou muito porque Acais ele não tinha um exército para poder combater contra aqueles dois reinos. E quando ele estava perturbado nisso, o Senhor levanta quem? Segundo a narrativa, Isaías, e diz, vai ao rei Acais e diz o que esses reis comunaram em segredo contra eles e tal. E Isaías chega até o rei e fala, olha rei, você e todo o povo, vocês estão perturbados por causa desses dois reis, mas não se preocupa não. Esses dois reis, eles vão ser destruídos. Eles são simplesmente duas pessoas, dois reis que vão ser aniquilados. Você quer um sinal? E o rei fala para ele assim, não precisam de um sinal. Você é profeta, eu acredito, eu não vou tentar a Deus. Mas aí Isaías dá um sinal para esse rei. E Isaías diz assim no versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Ele diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberás e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. O interessante é que Mateus não continua com a profecia. Ele só tira um texto, ele só tira um versículo, mas a profecia de Isaías 7 continua. E diz assim no versículo 15, manteiga e mel comerá,
quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus 2 reis. Isaías fala para o rei o seguinte: olha, rei, Deus, ele vos dará um sinal. Interessante que parece ter uma reunião. E Isaías não fala somente para o rei, porque o sinal é para vós, vos dará um sinal. E ele diz assim: eis que a virgem. Engraçado, o interessante é que Mateus coloca a virgem, mas no hebraico a palavra é almar. Almar não significa virgem, significa mulher jovem, ou moça, ou jovem mulher, ou donzela. Não existe conotação sexual na palavra almar. Se fosse no hebraico a palavra virgem, para dizer que realmente ela não teria conhecido homem nenhum, a palavra seria betular. Mas Isaías 7, versículo 14, a palavra ela é simplesmente almar. Na tradução original, diz assim, Isaías 7, versículo 14, eis, pois, que o Eterno, Ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho e ela o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Repara que a moça também está no recinto, porque o rei conhece a moça. Eis que a moça grávida. Então era uma moça no recinto que já estava grávida. Ela dará à luz a um menino e ela o colocará o nome, ela o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nessa reunião, junto com o profeta Isaías, estava o rei, outras pessoas, pelo plural que Isaías usa, e a jovem grávida também estava no local. E o interessante é que Isaías continua, o que Mateus não fez. Isaías continua, manteiga e mel comerás. Quando existia uma escassez naquele reino, somente família real comia manteiga, participava de um banquete com manteiga e mel. Então, Isaías coloca para o rei que aquele menino se assentaria como um rei, ele se alimentaria como um rei. E antes que ele fizesse o discernimento para rejeitar o mal e escolher o bem, então antes da sua idade de maturidade, Deus iria devastar, destruir, acabar com aqueles 2 reinos e o rei poderia voltar a estar em paz. Essa profecia de Isaías foi profetizada há 700 a 750 anos antes de Jesus nascer. Vem talvez um primeiro ponto de interrogação. Será que o rei ele teria que esperar 700 anos até Jesus nascer para Deus dar a vitória sobre o reino? Será que quando Jesus nasceu, Acais ainda estava vivo? Se nós formos analisar, esses 2 reis morreram e está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 15, e o outro rei, 2 Reis, capítulo 16. Foi quando esses 2 reis morreram. E o interessante é que Mateus, ele separa um texto sem o contexto para criar um pretexto de um nascimento virginal que não existe. A profecia referente àquela jovem que estava grávida, a jovem não era virgem, até porque ela já estava grávida. Ela simplesmente conceberia. O texto, ele diz bem claro que a jovem conceberia, que a jovem grávida daria à luz. Mas Mateus, por uma razão que a gente não consegue entender, ele cria um pretexto de uma profecia que não existiu. Vamos continuar a profecia.
Qual é o texto do Novo Testamento que diz aonde Jesus come mel e manteiga? Qual é o texto que fala sobre a maturidade de Jesus para poder alcançar a libertação de Acais? Ah, isso é um arquetipo. Também não é. Ah, poderia ser um tipo. Também não é. Porque tentar criar um pretexto com um pequeno texto, sem todo o contexto, é pretexto de heresia. Dizer que existiu uma profecia sobre o nascimento virginal de um Messias, o anjo errou feio. Esse anjo que anunciou pelo sonho até José, ele deu uma vacilada. Eu acho que esse anjo, como o Novo Testamento foi escrito em grego, eu acho que esse anjo ele não conhecia o hebraico. Acho que ele deveria ter dado uma passada antes por um estudo do hebraico, para ele entender as palavras do hebraico para poder anunciar, porque o que ele anunciou em Mateus não foi verdade. Esta profecia de nascimento virginal do Messias não é verdade. Isso não existe. Isaías deixou bem claro para o rei: olha, rei, antes que esse menino dessa moça que está grávida, antes que ele saiba rejeitar o bem e o mal, Deus vai te dar a libertação desses dois reinos. E aconteceu lá em 2 Reis. Então vamos pesquisar, vamos procurar, vamos entender. Não é porque existe, não é porque está escrito que um anjo falou que aquilo é verdade. Vamos procurar a verdade, vamos procurar entender o que realmente o texto fala. Vamos procurar entender para que as pessoas não tropecem e não preguem até, eu acredito no que o anjo falou. Eu acredito realmente que essa passagem do Novo Testamento, ela é verdade. Eu acredito que o que Mateus realmente falou é verdade. Você faz parte do povo de José? Você faz parte de Israel? Se você acredita e não faz parte, Jesus não veio perdoar o seu pecado. Porque, segundo o anjo, ele falou para José que ele viria perdoar os pecados do povo dele. Então você está fora. Vamos pesquisar, vamos analisar, vamos saber o que o texto fala, vamos analisar todas as profecias para saber se é verdade. Esse é o fundamento do canal. Então todos aqueles que estão aí, os estudantes, aqueles que deu uma passada, se ainda não foi inscrito no canal, inscreva no canal, dê o seu joinha para que esse vídeo chegue até outras pessoas, ative o sininho das notificações e vamos nos próximos vídeos ver quando José sai, que leva Maria. Vamos ver aquele encontro de Maria com Isabel, vamos ver João Batista. O anjo também anunciou o que João Batista seria. Será que foi verdade? Vamos analisar essas profecias, vamos pesquisar a fundo, tá ok? Eu agradeço aí mais uma vez a saudação de todos e até o próximo vídeo.